Amigos e amigas, boa noite. Na realidade, já faz 11 ou 12 anos que nós temos o prazer de vir a essa casa, que para nós é sempre uma alegria que se renova. Para falar a verdade, eu adoro vir aqui, sabe? Principalmente porque a Lívia fala tão bem de mim que eu fico muito impressionado comigo mesmo. Impressionante. Como é bom ter amigos, não é verdade? Porque os amigos são as joias mais valiosas que nós possamos ter. E a nossa amizade é o tesouro mais valioso que nós podemos dar para os outros. E é nesse aspecto que nos toca profundamente quando nós nos unimos como nós estamos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Nós, quando vemos um panorama do planeta, claro que são exceções, nós ainda encontramos pessoas fazendo reuniões para prejudicar o semelhante. Quando aqui nós nos reunimos com o interesse de nos melhorar e, em nos melhorando, refletir para o semelhante, não é verdade? Nos tornando pessoas, espíritos cada vez melhores. Aliás, para tratar do nosso tema, a pergunta, já que é espírito, seria a seguinte: vocês estão me vendo aqui? Tem certeza? Pensa bem. Estão me vendo aqui? Sim. Porque eu estou de óculos também. Porque você está de óculos, né? Senão, se apagasse essa luz, vocês não me veriam mais, não é verdade? Vocês não estão me vendo. Vocês estão vendo a luz que reflete em mim, porque eu não emito luz. Por isso que vocês têm que dar um desconto no que a Lívia falou. É por isso, né? Eu não emito luz. Quando nós somos espíritos com maior envergadura, mais evoluídos, nós emitiremos luz. De tal maneira que, quando nós vemos alguns quadros, algumas passagens nas obras de André Luiz, eles precisam, alguns dos espíritos que vão até determinadas regiões onde as criaturas se reúnem. Claro que, evidentemente, por estarem no mesmo padrão energético, no mesmo padrão mental, eles adensam o perispírito para não ofenderem, não agredirem com a condição em que estão aqueles que lá se encontram. Que coisa impressionante, não é verdade? Por isso que esse é o nosso desafio, não é? Abrir a mente para, com isso, evoluir o ser. Evidentemente que você já deve ter ouvido falar que o nosso cérebro ele limita a criatura. Você já ouviu isso, né? Você acredita nisso, não? Que o seu cérebro limita você? É interessante notar que nós vamos ver aqui que não é o cérebro que limita a criatura. Aliás, se fosse uma questão de limitação, como é que seria o cérebro de Jesus? Imagina o tamanho da caixa craniana para suportar se ele, com a expressão de um espírito crístico, se a condição é do aparelhamento, a expressão de um espírito crístico exigiria um cérebro gigantesco, impossível até de ser, né, de a caixa craniana poder suportar, e teria que ser uma coisa fora de uma dimensão possível que nós conheçamos. Interessante que, se você já leu alguma biografia a respeito de Einstein, de Albert Einstein, por instrução dele, depois do seu desencarne, foi analisado o cérebro dele e verificou-se que o cérebro dele era menor do que o cérebro de muita gente. Um pouco menor, né? Não muito, mas um pouco menor. Então, nós estamos verificando que essa condição limitadora do ser nos parece que está muito vinculada àquilo que se chama padrão evolutivo.
evolução da criatura. Não é? Sabe o que nos limita, efetivamente? Nós vamos tratar mais disso daqui a pouquinho. O que realmente nos limita. Vamos ver? Nós começamos com padrões. Nós criamos padrões para nós que são já, só falando de cérebro, que já são limitantes neles mesmos. Alguém que trabalha aqui com publicidade, ou fez marketing, ou ainda esteja nesta área, deve ter ouvido falar desse cidadão, não é verdade? Esse é o Claude Hopkins. Quem é de publicidade, tem alguém de publicidade aqui ou de marketing? Você já deve ter lido a respeito dele, né? Ele foi considerado um gênio na época dele, não é verdade? Ele tinha um salário no período que ele viveu, que ele desencarnou em 1932, ele tinha um salário que beirava 160 a 200 mil dólares naquele período. Era, naquele período, uma fortuna. Ele foi considerado um gênio, com coisas tão simplórias, mas tão bitolantes, limitantes, que pode ser que você use produtos que ele tenha trabalhado na publicidade deles até hoje. Quer ver? Quem é que gosta de aveia? Depende de como você quer pronunciar, Quaker ou Quaker. Você sabe que se você usar de aveia Quaker, se vocês preferirem em português traduzido Quaker, todos os dias você terá mais energia, sim ou não? Você sabia disso, não? Não sabia? Mas você usa todo dia? Não usa? Precisa. Essa foi a sacada dele. Se você usar aveia Quaker ou Quaker todos os dias, você vai ter muita energia. Você vai dizer, mas isso é simplório? É simplório. Mas é... Hã? É efetivo e você criou o quê? Um padrão. Olha que incrível. Ele tinha um amigo, lá por volta de 1905, mais ou menos, que chegou para ele e disse, olha, eu tenho um creme dental que vai ser uma coisa impressionante nesse país. Vai revolucionar esse país. Até porque 5% dos americanos escovavam os dentes naquele período. Tanto é que os militares diziam que o grande risco nacional estava na boca dos soldados e não efetivamente em inimigos. Tamanha era a situação que se apresentava da dentição. Né? Era tão desagradável, né? Para não ficar detalhando, né? Que isso era um risco nacional que os militares entendiam, a boca dos seus próprios comandados. E aí o amigo dele disse assim, olha, vai revolucionar, nós vamos arrebentar. E ele falou e o Hopkins estava ganhando muito dinheiro e disse para ele, olha, eu tenho mais o que fazer, tenho mais aveia Quaker para vender, etc. Tinha outros produtos, ele já estava faturando, mas o sujeito era insistente. Quando a gente quer também, não é? Não querendo ser desagradável, que Emmanuel diz que ele usa a terminologia desagradável para não chamar de chato ou chata. Mas ele também diz assim, quando o indivíduo é chato ou chata, ele está fazendo um esforço gigantesco para ser só chato ou só chata. Porque poderia ser coisa muito pior. Olha que beleza. Quando você tiver algum chato ou chata na tua frente, se você não for o próprio, se nós não formos os próprios, né? Porque geralmente são os outros, né? O grande problema são os outros. Né? O inferno sempre são os outros. Né? Aí o ponto ele está fazendo um esforço enorme só para ser chato ou chato. E o sujeito era extremamente insistente e falou tanto que ele falou, tá bom, vou ler a respeito. Leu a respeito e verificou que tinha uma coisa que ele poderia usar, que já era de conhecimento da ciência da época, que chamava mucina. Mucina é algo que você tem na boca, eu tenho, nós temos. É uma película orgânica natural, que se você passar o dedo, nem precisa escovar, você tira a mucina, porque ela é produto do organismo, uma coisa natural. Não se preocupe, você não vai ser mais infeliz ou menos mais feliz por causa da mucina. Mas o que ele fez? Né? Ele tratou a mucina como uma película.
E ele fez uma propaganda e, na época, explodiu. Saiu de 5% dos americanos que escovavam os dentes para 65% da população. Tanto é que a propaganda da época era esta aqui, né? O garoto com um sorriso bacana e, claro, né? Aí começa o estímulo para com os artistas de cinema, né? As atrizes, os atores, a coisa toma um vulto tamanho e aí se criou o quê? Um hábito. Uma rotina. A deixa era uma película nos dentes, que é a mucina que é natural, mas ele chamou de película. Qual era a rotina? Escovar para ter recompensa de um sorriso bonito. Quer dizer, só isso? É só isso. Ou tudo isso, se nós preferirmos. Querem ver? Deixa. O corte de cabelo que ela fez. Meu Deus do céu. Parece o capacete do Darth Vader. Ok? Rotina. Falar mal da vida alheia. Nós demos exemplo do cabelo. Qual é a recompensa? A satisfação que isso dá. Por quê? Porque nós nos habituamos. Olha que coisa incrível, num processo tão simples quanto esse. Claro que não foi assim tão simplório. Sabe qual era a diferença da Pepsodente do amigo dele? Ácido cítrico, que dá aquele ardidinho na boca, aquela sensação de boca limpa. Querem ver mais o que o cara fez? Botou sabão dentro. E aí, botando o sabão dentro, espuma. Então, tem creme dental que você usa para dessensibilizar os dentes, que não faz tanta espuma, não dá a sensação de tanta limpeza. Mas aquilo que espuma, né, que arde, etc., você diz, nossa, vou ficar com uma boca maravilhosa, não é verdade? Olha aí, era isso aí. Era isso que os caras faziam. Só. Né? Mas ele criou uma rotina falando de uma deixa. Percebeu quando Jesus veio? Olha aqui, você diz, mas tem a ver com Jesus? Mas só tem a ver com Jesus. Porque pegaram Jesus e botaram ele num altar, inclusive difícil de ser acessado. Nós fizemos isso, não é ele que fez isso conosco. Né? E que a gente, graças a Deus, ao Evangelho Redivivo, ou o Cristianismo Redivivo, que é o Espiritismo, nós quebramos o altar. Né? Nós quebramos o altar pela lógica, pela razão. O Cristo está conosco. É um espírito crístico, ele aborda todo, ele abrange todo o planeta e todas as dimensões desse planeta. Ele tem e não é a responsabilidade só sobre esse planeta, o que é mais interessante, tamanha envergadura desse espírito. Ele é 100% consciência. Sendo 100% de consciência, nós somos 5. Olha que maravilha, só tem 95 para conquistar, não é? Para aqueles que querem crescer, tem tudo isso. Para os acomodados, meu Deus do céu, que mão de obra que vai dar, não é verdade? Então, olha a situação, ele abrange o planeta, é contato conosco direto. Se você quer falar com Jesus, pode, deve. Mas não precisa ter uns intermediários? Se você quiser, também põe. Aí vai do gosto de cada um. Né? O cliente sempre tem razão. Mas a relação com Jesus existe. E o que ele disse sobre isso? Bota ácido cítrico e sabão que funciona, que é uma beleza? Não. Ele disse, olhai. A gente já falou a respeito. Né? Nós preferimos esse processo, o Marcos 13:33, porque ele é mais completo. Olhai. A gente geralmente olha a vida dos outros, mas é olhar, analisar-se, analise-se, vigie, porque eu me analiso, encontro coisa que eu preciso vigiar em mim. E oro, porque a ligação criatura-criador me fortalece, eu aumento o meu poder de análise, aumento o meu poder de vigilância e começo a quebrar rotinas. Ou, ao contrário de quebrar e ficar sem nada, eu substituo rotinas. Se falar mal da vida alheia,
me dá prazer, aliás, é a deixa, a rotina me leva ao prazer, eu estou fazendo um processo de envenenamento em mim mesmo, porque eu adultero a minha qualidade, a nossa qualidade de deuses, que foi Jesus que disse. Sois deuses. E ele foi mais fundo do que isso. Ele diz, ouvistes, porque está em Salmos 82:6. Sois deuses. Por isso que ele disse, ouvistes, porque já tinha vindo a informação antes, no Velho Testamento. E geralmente a gente não lê o Velho Testamento porque ele é velho. E aí fica esperando o novo ficar velho e não lê nenhum dos dois, fica tudo certo, dá tudo por isso mesmo. Aí o fato é, ouvistes, sois deuses. E aí ele acrescentou, podeis fazer o que faço e muito mais. Como? Substituindo hábitos, substituindo rotina. Porque falar mal, ter a deixa e falar mal é tão gostoso, não é? Você não gosta? Eu conheço um monte de gente que gosta. Eu até dou umas gostadinhas de vez em quando. Mas assim, com categoria, com classe. Eu faço análises aprofundadas a respeito da sua vida. Eu não falo mal. É interessante, né? Nós consumimos, nós usamos de algo que vai contra nós mesmos. E nós nos limitamos em nós. Parece, mas é isso aí. Nós nos limitamos em nós. Nós somos os limitadores de nós mesmos. Sabe o que chama isso? Esse é o limitador. Livre-arbítrio. Quanto mais utilização da liberdade que é nossa de maneira inadequada, mais limitante é o ser nele mesmo. E aí a gente fica culpando A, B ou C. Via de regra, é o marido, a esposa, é o chefe, é o trânsito, é o colega, é o filho, é a filha. Bom, tudo bem, se você tem adolescentes, você sabe que adolescentes têm demônios, não hormônios, né? Então, você já está perdoada por antecipação, mas o fato é que, né, mas um dia nós fomos também, e seremos de novo para nos vingar, e via de regra, filhos ou neto deles, que é para, né, ou mesmo que seja bisneto, nós vamos nos vingar de todos eles. Essa é a vantagem da reencarnação, olha que beleza. A gente vai, é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Ainda bem que a gente não lembra, né? Porque imagina se estivesse balançando a figurinha e a figurinha a gente lembrasse de quem é. Geralmente ia balançar do lado da janela, no último andar, né? Nana, neném. Porque tá essa mala de novo, ou então a mala que você está balançando diz com o dedinho assim, eu vou crescer, me aguarde, me aguarde. Enfim, reencarnação é uma beleza, mas é o livre-arbítrio que limita-nos dependendo da utilização que nós façamos dele. Não é fantástico? A gente tem um cérebro cuja condição para a expressão nele é de um espírito que pode estar num grau crístico. Né? Senão Jesus vinha, né, completamente deformado. O Einstein teria que ter 2 cérebros. O Einstein tinha um nível consciencial que, segundo dizem os gênios daquele calibre, chega a 10%, que é uma coisa impressionante. Né? Mozart, o Wolfgang Amadeus Mozart, é tão incrível que o nível de ligação dele, que é o cérebro que ele usava, né? É o nível de ligação dele, ele ouvia as partituras, ele ouvia a música, ele dizia que ele transcrevia. E por onde passou isso? Pelo cérebro. Claro, mas é que o espírito... Claro, mas qual é a ferramenta que está sendo utilizada? Não é verdade? É essa que você tem. Então, significa dizer que o meu livre-arbítrio, então, não é Deus
que faz isto, castiga a criatura, faz aquilo, limita a pessoa em absoluto. Deus nos ama integralmente. E qual é o objetivo da divindade, do Criador na criatura? Que a criatura chegue num nível de perfeição, não igual a dele, evidentemente, que é a perfeição absoluta, mas chegue num nível de perfeição cuja condição seja a de felicidade plena. E a felicidade plena vai se refletir não só em mim, mas projeta-se nos outros. Isso que é tamanha a felicidade no servir, que eu projeto no outro. Por isso que você conhece pessoas que impressionam pelo simples fato de você chegar perto, não é verdade? Você sente, por vezes, uma emoção que pode te levar a lágrimas ou então a um sorriso sem que haja um porquê naquele momento, tamanha a vibração positiva daquela criatura, não é assim? Ou o contrário. Nossa, fulano dá choque. E dá mesmo, porque é uma condição energética, o indivíduo está... E quem está fazendo isso? Olha, é a criatura nela mesma. Ela está usando dos seus próprios potenciais favoravelmente ou contrariamente a ela mesma. Livre-arbítrio. Quando a gente vai abrindo a nossa mente em relação a nós mesmos, às nossas capacidades, nós vamos fazendo um trabalho cuja inteligência nossa é brilhante, até porque ser bom é ser inteligente. Se nós somos deuses, quanto maior a expressão de bem, através do nível de inteligência que a gente tem, melhor nós vamos viver, melhor é a nossa vida. Ah, mas eu faço tanto, auxilio tantas pessoas, né? Faço tanto bem e vivo tendo problema. Mas você não é o problema. Ah, eu tenho não sei o que, mas eu vivo doente, mas você não é doente. O seu corpo está debilitado. O problema é quando nós somos doentes. Aí, nego, a conversa muda. Não é? Quando nós somos, por exemplo, Chico Xavier, quando nós o conhecemos, aos 70 anos de idade, ele tomava 20 comprimidos por dia. E não eram vitaminas, eram comprimidos para os problemas que ele tinha. Ele era um homem doente? Ele era um espírito doente? Não, ele não era doente. O corpo dele estava debilitado. Por quê? Por uma infância comprometida, sobre todos os aspectos que a gente não precisa aqui agora, né, biografar. É muito conhecida a biografia dele, por uma infância comprometida, uma adolescência, uma juventude comprometida em relação à alimentação, em relação a horas de sono, em relação a enfermidades, em relação a ter trabalhado numa fábrica de fiação sem máscara, sem absolutamente nada, e a gente reclama de usar uma máscara que favorece-nos a nós mesmos. Com um barulho desse, o cara, né, respirava o pó da fiação do algodão, por isso que teve tantos problemas pulmonares como é de conhecimento nosso, né? Então, veja, a situação, mas ele era um espírito? Não. O nosso corpo físico, ele pode não estar adoecido, mas ele vai envelhecendo, não vai? O importante é que você seja idoso ou idosa, e não velho ou velha. Porque velho ou velha é criatura que parou no tempo e não tem idade para acontecer isso. O comodista é um velho ou é uma velha, um idoso, que é este caso aqui, que você observa, não é? 66 a ser completados na quinta-feira que vem. Nem parece, fala a verdade, nem parece. Se você me agradar, diz que não parece, miserável. Aí o fato é... eu sou idoso, não sou velho. Mas tem gente que é velha com 18 anos, né? Porque é um acomodado. O que faz? Você percebeu? Roda, volta no mesmo ponto. A liberdade que não se sabe usar. Por isso que, veja que é um pouco longo, mas é interessante. O cérebro físico vai continuar sendo proporcional na expansão do fator da liberdade de atuação da mente, ao que tivemos como dever realizar ainda no campo da inferioridade de sentimentos,
limitando nossa percepção e, consequentemente, o acesso a novos e significativos voos que a mente humana está apta a realizar no nível evolutivo que a criatura se encontra hoje, para o nível de conhecimento que tem agora. Significa dizer o seguinte: a gente poderia estar muito melhor do que está. Concorda comigo ou não? Sabe como é que poderia ser a nossa comunicação nesses tempos atuais? Já dava para ser mais, não toda, mas mais ou menos mental. Você já tem. Já percebeu o quanto nós estamos, no sexto sentido, está cada vez mais apurado? Você já está se comunicando com pessoas, não é? Puxa, eu estava pensando em você, fulano. Isso é o mais comum que tem. É o mais comum. Tanto é que essa história de teclar, aí claro que não no carro, não é? Porque se você quiser ver Deus pessoalmente, você continua teclando no carro. E aí, se você quiser, inclusive, ser responsável por outras pessoas para verem Deus também, você continua teclando no carro. Mas, certo dia eu perguntei, já falei isso aqui um tempo atrás, perguntei para um mentor, por que fica todo mundo assim? Ele disse: você não vai se comunicar mentalmente se você não tiver estágios anteriores no processo da comunicação. Você fala menos e digita mais. Olha que sacada. A coisa é positiva, bem utilizada. Tudo é positivo, bem utilizado. Por quê? Porque eu mando mais ondas mentais do que efetivamente fico. Olha como as coisas vão funcionando. Já era para nós termos assim pelo menos um chip aqui e termos uma série de comunicações já possíveis, porque capacidade mental existe. Mas liberdade individual e vai para o coletivo ainda é a coisa que limita. Sabe uma coisa que limita? É o livre-arbítrio mal utilizado, significando o quê? A gente só vai ter plena comunicação mental quando não tiver mais culpa. Aí não tem mais problema. Os outros não terão problema comigo, nem eu com problema dos outros. Pronto. É como os espíritos vivem. Esse é um padrão que os espíritos mais evoluídos vivem. Não tem do que se envergonhar, não tem do que reclamar, ninguém tem que reclamar dele, né? Então, a comunicação se dá mental. Por isso que a gente não reencarna em Júpiter. Está lá na Revista Espírita, de agosto de 1868, Wolfgang Amadeus Mozart está reencarnado em Júpiter, Bernard Palissy também foi quem se comunicou com Kardec, através do médium Sardou, dizendo que em Júpiter a comunicação é totalmente mental. A gente não pode ir para lá. Passa aquela beldade, a gente... Olha, pronto, reencarna na Terra, negócio. Reencarna na Terra porque não dá, né? Porque se expressa. A gente não se expressa. As nossas amigas têm uma facilidade incrível de saber com aquela conversinha de cercar frango. Né? Conversa de cercar frango. É que o homem fica rodando em torno e vocês percebem o que o cara está querendo, porque a sensibilidade feminina é muito mais apurada. Não quer dizer que nós não tenhamos, mas é mais apurado. Até porque é a questão da maternidade e tudo que envolve a questão feminina do espírito nesse tipo de organização. Então, quando vem aquela conversinha de cercar frango, vocês sacam na hora. Mentir para uma mulher é a pior bobagem do mundo, né? Primeiro que mentir dilata a pupila, mas, coitada, elas nem ficam olhando, né? Deixa eu ver a sua pupila, né? Mas dilata a pupila, e a pessoa não consegue manter o olhar firme o tempo integral, né? Mas mentir para uma mulher é uma bobagem. Por quê? Porque elas percebem rápido, a sensibilidade é mais apurada, tanto é que para cada um homem médium você tem 4 mulheres. Estamos falando de sensibilidade. É importante a gente saber. Não significa que o espírito no corpo masculino não o tenha. Mas se a gente quiser, no nosso nível evolutivo, dar uma alavancagem na sensibilidade, nego, sai desse machismo que você tem e reencarna como mulher, que vai ser uma beleza. Parece que é brincadeira, mas ainda é uma situação que... Agora, na realidade, independente de qualquer situação, nós somos feitos uns para os outros mesmo, não é? O que nos separa é a condição ainda política.
mas nós somos feitos uns para os outros. É perfeita, a natureza é perfeita, né? Funciona perfeitamente, desde quando a gente estava na caverna. E essa beleza toda se reflete em nós até hoje. Então, caso a gente se afunde, né, só para reforçar o que viemos falando até agora, caso a gente se afunde em erro, em vício, supervalorizando conquista inferior, que é vinculada a orgulho, egoísmo, vaidade, sexualidade desregrada, desequilíbrio, a usura e a cobiça, o que a gente faz? O óbvio que a gente já falou. Nas experiências físicas, a gente volta para fazer o quê? Resgatar. Volta em prova e expiação para corrigir os problemas causados, as encrencas que a gente causou para nós mesmos. E perde a oportunidade de novas conquistas e aprendizados. Quer vir melhor na próxima existência? Não é? Não é aquela pergunta, quem quer ir para o céu, quer ir para o céu, né? Porque o padre perguntava na igreja, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantava a mão. Ele perguntava de novo, mas tinha um cidadão que não levantava a mão de jeito nenhum. E ele estava meio zonzo de tanto álcool que ele tinha tomado, e o padre insistia, já tinha gente já levantando o pé junto, e não sei o quê, quem quer ir para o céu? E aí ele perguntou, você não quer ir? Ele disse, eu? Querer eu quero, mas não é hoje, é? Porque o senhor está insistindo tanto, mas é uma realidade. Você quer reencarnar bem? Você vai ter que morrer bem. Não precisa ser hoje, mas vai ter que morrer bem. Nós vamos ter que morrer bem. O que é morrer bem? É estar usando do período que nós estivemos aqui. E a gente tem a obrigação de esticar esse período, porque essa história de que vem com data marcada, quem morre em data marcada é peru, nego. Você não é peru, já passou dessa fase. Né? Essa história de, porque estava conversa flácida para bovino ressonar, né? Conversa fiada para boi dormir. Porque, na realidade, a gente pode esticar a nossa existência e deve esticá-la. Mas o que acontece, segundo André Luiz, que foi até lido aqui, a gente é grande o número daqueles que reduzem a existência. Por quê? Porque usa mal o livre-arbítrio. Porque mete o pé pelas mãos. Porque é egoísta, porque é ganancioso, porque é orgulhoso, etc, 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 que a gente sabe. E tem jeito de melhorar. Se não tiver jeito, procura uma terapia, procura um terapeuta, procura alguém que te auxilie a dar uma alavancagem para, junto com a assistência espiritual, a gente quebrar as amarras de nós mesmos. Porque às vezes a gente precisa, não dá para não abrir mão de determinados recursos que a ciência nos traz, em todos os campos. Então sejamos coerentes conosco mesmo, nos fazendo bem dentro do possível, sem exagero, sem excesso, cuidando de nós mesmos, sem excessos, sem modismos. Né? A moça tem que ter 1,80 m com 48 quilos. Ela só se ela comer uma folha de alface de manhã e meia na hora do almoço e acabou. Ou o rapaz tem que ser bombado. Né? Então você vê, é um bacalhau com cabeça, que é uma coisa que você não vê, né? Porque fica enorme aqui, com aquela perninha fininha, parece uma peça de bacalhau que tem a cabeça. Não, é fora de cuidar de si mesmo sem o excesso, para que a gente não se comprometa. É de nós para nós mesmos. Olha a nossa inteligência. Quem é que disse isso? Foi Jesus que veio aqui, mais de 2000 anos atrás, nos estimulando a cuidarmos de nós mesmos. Um dos estímulos que ele dava foi: perdoa. Tem alguém que chama Pedro aqui? Tem um apóstolo só. É 70 vezes 7, viu, Pedro? Cada pecado, não é só multiplicar para 490, é cada um. 70 vezes 7. Quebra a estrutura que te aprisiona, porque senão vem expiação. Prova a gente vai passar, expiação não precisa. Né? Dor não precisa, ela é opcional. Prova tem. Expiação é, eu sei
mas eu vou continuar fazendo porque eu não vou te dar esse gostinho. Então tá bom. Aguarde. Quem? Deus tomou uma atitude contigo? Não. A minha natureza agir em mim mesmo. Lembra lá do Hopkins? Eu implemento uma rotina e eu tenho que substituí-la. E tem um custo. Porque quanto mais afundado eu estiver nela, mais dificuldade eu tenho para alterá-la, para substituí-la. Porque a gente não acaba com um hábito, a gente substitui. Se eu tenho o hábito de falar mal da vida alheia, eu vou substituí-lo para falar bem. Vai dar uma mão de obra. Porque eu vou ter que sentir prazer naquilo que eu me viciei, que me faz mal, e eu sinto prazer. E aí eu arrumo essas encrencas para mim. Por isso, e fora, não é só esse plano, fora aquilo que a gente deixa de executar como espíritos que nós somos, com a capacidade que nós temos em relação a servir o semelhante, em beneficiar-se beneficiando, educar-se educando, que é a condição nossa. Nós estamos tão conhecedores de nós mesmos que a gente sabe até que tem uma glândula que foi chamada de epífise, hoje já de algum tempo é a glândula pineal, que a gente sabe que é uma estação emissora e receptora de ondas mentais, que são semelhantes a ondas eletromagnéticas. Nós vivemos em contato com todas as criaturas em dimensões que elas estejam, não precisa ser nessa apenas, dependendo do grau daquilo que nós mantenhamos mentalmente, do interesse nosso em relação a esses contatos. Sintonizamos através dessa glândula, emitindo e, ao mesmo tempo, recebendo, criando padrões energéticos em nós e influenciando e sendo influenciado pelos outros, limitando-nos em nós mesmos ou ampliando a nossa capacidade. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que são fanáticas por determinado assunto. É um processo de energização. Aí vai dar uma outra palestra. A energização acumulada no corpo mental que neutraliza a criatura nela mesma. E ela fez isso também estimulando e sendo estimulada. Esse campo energético aumenta e eu vejo só aquilo que me interessa. E é impressionante, porque é um processo autofascinante. Eu me vicio em mim mesmo. Aliás, a gente, se não toma cuidado, nós somos bem viciadinhas em nós mesmos. É porque primeiro eu e depois você, se der tempo de não ser eu de novo. É o eu. É meu, é minha, são meus, são minhas. Sabe o que é isso? É livre-arbítrio limitado em si mesmo. É o processo autofascinante linkado à questão instintiva pelo padrão evolutivo que nós estamos mais próximos do animal, né? Que é territorial. Se você tem um cão grande, mas comprou um cão e ele é pequeno, e você acha aquele filhotinho lindo, mas ele é um filhote de um pastor alemão, por exemplo, belga, daqueles bem suculentos, e você quer que ele durma no pezinho da tua cama, um dia você vai querer tirá-lo da tua cama, porque ele vai ocupar o espaço de uma pessoa. E aí, se você tiver uma outra cama para dormir, tanto melhor, porque você vai sair da cama, ele não. Não é? Porque é uma questão territorial. Percebeu em nós? Olha o livre-arbítrio aí, se não é controlado pela inteligência. É meu, é minha. Ninguém põe a mão.
Não quer dizer que também vai largando assim para os outros de graça, não é verdade? Principalmente o marido, que está difícil hoje em dia, que é uma coisa complicada. Vai largando assim, mas enfim. Mas também se quiser ir, você vai logo com aquela história. Vá, meu filho, vá na paz de Deus. Na próxima reencarnação eu venho como sua sogra. Ou então ele vai pensar mais de uma vez, não é verdade? Enfim, mas veja, é tudo nosso, está tudo para nós. A vida está refletida e está para cada um de nós para ser vivida intensamente e prolongá-la o mais possível. Tudo que for possível. Faz o seu mentor, a sua mentora te esperar sentado. Não é que eles aliás, eles vão agradecer. Que a mala que às vezes a gente que eles estavam aturando do outro lado, que eles despacharam para cá, que graças a Deus teve alguém que disse, eu vou levar como filho ou como filha. Fazer o quê, não é verdade? Então, se demorar aqui é bom, porque a gente exercita, tem a possibilidade de exercitar esse potencial todo nosso. E é uma realidade. Olha a responsabilidade aqui com Emmanuel no livro Pensamento e Vida, diz: cada atitude da nossa existência polariza força naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Percebeu qual é o nosso poder mental? A gente impele as pessoas, induz as pessoas, seja consciente ou inconscientemente, com a atitude da nossa existência. Está vendo Jesus de novo aí? Vigiai e orai, para não cairdes em tentações, mas para não levar os outros a caírem. Não é uma coisa só para cá, é daqui para lá. É aquilo que eu exerço nas pessoas. A influência que eu posso ter. Você viu fulano? Pronto. Você viu o carro que ele comprou? Queria saber de onde tem esse dinheiro. Trocou de casa de novo. Mas os custos estão lá em cima. Mas diz que dinheiro não é problema. Pois é. Ou então é aquele elogio com a alfinetada por trás, né? Nossa, que bom! Você comprou casa nova? Está remodelando tudo? Ah, que ótimo! Uhum. Quando a gente tem que ser feliz com a felicidade dos outros, não é verdade? Sim ou não? Cara, se nós temos consciência sobre nós mesmos, seja feliz com a felicidade dos outros, porque você vai ser feliz. Aquilo que você dá, você atrai. Olha que coisa inteligente. O que você faz para a vida te devolve, porque tudo na vida é circular. Tudo funciona em círculo. O que a gente dá, volta. Olha que fantástico. Semeadura livre, colheita obrigatória. Que fantástico! Porque eu posso semear coisas boas e quebrar essa estrutura, quebrar essas situações. Aí eu não vou ficar mais naquela situação de dizer, mas é porque Jesus fazia, e Jesus é Jesus, e você é você. Ele tinha um compromisso e eu tenho outro, você tem outro, ponto. Façamos o compromisso que é nosso bem feito e ponto. E quer saber? Dá para fazer muito mais do que aquilo que a gente propôs. Querem ver? Como é simples. Vou falar do Chico. Mas o Chico é o Chico. E você é você de novo. Ele chegou aqui, quando ele chegou no 100º livro, inclusive tem um livro, do 100º livro, linha 200. O livro chama Linha 200, é de Emmanuel. O compromisso dele com o livro estava encerrado. Você sabia disso? No do 100º livro. Porque quando ele chegou no 100º, ele disse, o senhor disse, eles tratavam o Emmanuel de senhor, o senhor disse que quando nós chegássemos ao 100º livro,
estaríamos com a nossa responsabilidade concluída. Ele disse, a respeito disso, Chico, nós fizemos uma reunião lá no plano espiritual, porque eles fazem reunião lá. Aqui a gente faz reunião, fica comendo pãozinho de queijo, tomando café, não chega em lugar nenhum. Né? Fica ali, blá, blá, blá. Aí, e depois sai para almoçar. Aí o ponto é, aí resolve no almoço aquilo que tinha que ter resolvido na hora do expediente. O fato é que ele disse, nós fizemos uma reunião e decidimos que nós vamos psicografar, através do seu intermédio, mais 100 livros. Ele disse, mas, desculpe, mas o senhor esqueceu de perguntar para mim. Eu tenho meu livre-arbítrio e posso dizer que não vou concordar. Ele disse, a respeito do seu livre-arbítrio, nós também discutimos lá na reunião. E viemos, então eu tenho a incumbência de comunicar que, caso você não aceite, nós estamos habilitados a desapropriá-lo da presente reencarnação. Você sabe o que é desapropriação, né? Aí ele escreveu, tem uma nota dele, se você procurar na internet, você acha, diz assim, eu aprendi com isso a não questionar mais as questões dos desígnios divinos. E botou mais em cima, enquanto estava no corpo físico, mais 225. Depois de desencarnado, o Geraldo Alves fez um trabalho, localizou com a família Joviano, um material que já chegou a 525 livros. Com aquele que a gente vai lançar brevemente, serão 526, porque nós descobrimos, na dirigente do grupo com o qual nós íamos para a casa do Chico, durante 22 anos, bimestralmente, nós descobrimos um arquivo que ela guardava 7 chaves de mensagens inéditas do Chico, que estavam guardadas com ela, inclusive com fotos, etc, etc, etc. 10 anos depois do desencarne dela. Significa dizer que é possível produzir mais do que a proposta que nós fizemos. Não é verdade? Até porque tem um detalhe. Uma mente forte e dinâmica sabe o que quer e busca de forma obstinada superar desafios e alcançar objetivos. Traz ao espírito infinitas possibilidades de crescimento e evolução. Dinamismo da mente, nós em nós mesmos, os maiores fatores impeditivos do avanço individual, estejamos aonde a gente estiver, hein? Nessa dimensão ou em outra. É medo, dúvida, indecisão, preguiça, comodismo, entre outras posturas que nos prendem à negatividade de sentimentos. Eu não vou trabalhar com você, Lívia, porque eu não me sinto preparado. Amigo, se você for esperar ficar bom para fazer o bem para os outros, tira o cavalo da chuva. Não vai fazer bem nunca para ninguém. Mas eu tenho tanta imperfeição. E daí? É através do trabalho que eu corrijo elas. E sabe, quando eu acho que eu vou beneficiar, sou eu beneficiado. Eu vou transmitir um passe, ou fluidoterapia, depende de como a gente classifica, é a mesma coisa, e eu acho que eu estou beneficiando alguém. Se aquela criatura não tivesse ali para eu aplicar o passe, ela não permitiria que eu exercitasse o amor em mim mesmo. Ela está me fazendo um bem tamanho.
É trabalho, não é? É exercício no bem, é exercício, porque não é aquilo que eu estou fazendo, é como eu estou fazendo. O que eu estou colocando no que eu estou fazendo vai dizer que a gente não tem amor suficiente para colocar naquilo que faz? A começar dentro de casa, quando a gente faz aquele caldinho para que alguém está, às vezes, nós, por exemplo, como homens, nós somos o sexo frágil, né? Qualquer gripe ou resfriado em nós nos abate profundamente, é uma verdade. Vocês não entendem isso, mas nós somos sensíveis. Então, você aguenta, mas a gente cai logo duro, né? E fica... e aí você faz um caldinho que recupera. Por quê? Porque você colocou amor naquilo. Se você não fizer com amor, aí você já leva o cara para o cemitério mais rápido. Né? Garanta um bom seguro, logo que é para mandar. Né? Então já... Aí o fato é... Mas é uma realidade, por quê? Porque é energia. É o poder que a gente tem sobre o que se faz. Aquilo que se tem sobre si mesmo e aquilo que transmite no que se faz. Está em nós. Quer sucesso? Não tem almoço grátis. Tem esforço, muito esforço, para mudar a condição vibratória evolutiva, precisa de esforço para chegar até sucesso. Não sabe caminho? Olha aqui, tem desde o Velho Testamento, só que eles trouxeram um Deus, né? Era um Deus assim antropomórfico, né? Uma criatura, um velho de barbas, um livro cheio de linhas tortas, porque Deus escreve setas sobre linhas tortas. Teve até gente que foi parar dentro da baleia, etc. Todos esses profetas do Velho Testamento vieram dizer o quê? Aquilo que vieram preparar terreno para aquilo que Jesus tinha que realizar. Vieram, se você for buscar lá na fonte, você vai ver a estrutura do evangelho nascente ali. Claro, de acordo com a capacidade de entendimento das pessoas da época. Mas é a estrutura do evangelho que Jesus traria depois de... Tem casos de séculos, tem casos de milênios. Né? Mas tem toda uma estrutura ali já favorecendo para que nós possamos refletir, meditar sobre elas e utilizá-las em nosso próprio favor. E saber que porta estreita ou porta larga é questão de preferência. Porta estreita é esforço. É o esforço contínuo. É o dia a dia. É exatamente, são as coisas, a construção através de tijolinho. Porque a gente estava muito acostumado, claro que isso não é genérico, a ter as coisas fáceis. Né? Manter a vida numa estrutura que sempre foi assim, para que vai mudar agora? Essa é a postura do comodista, é daquele que quer que as coisas continuem. E o mundo está mostrando, solicitando, pedindo mesmo que a gente mude de postura, não é fato? Todos os dias. Todos os dias o planeta, como um todo, clama pela nossa participação positiva. A gente tem como fazer. Se nós fizermos, e com as possibilidades nossas fizermos de maneira inadequada, dá para fazer de maneira adequada. É uma questão de tempo. Mas é que comecemos nós, no nosso nível, influenciando pessoas, influenciando positivamente. Mas eu tenho tanto para corrigir, vá corrigindo. Pega lá o livro Apostilas da Vida de André Luiz e pegue a mensagem. Se não quiser ver o livro todo, pega lá, entra na internet com a mensagem R auxiliando. É fantástico. Diz até por orgulho, auxilie. Então, se você fala mal da vida alheia, vai no centro com quem você gosta de falar mal da vida alheia, vai falando mal da vida alheia, mas vai auxiliando as pessoas. Aqui, vamos trabalhar, vamos resolver, senta o sarrafo e continua. Porque chega uma hora que você para. Você começa a ver o veneno que você está infiltrando no outro, fazendo um processo de retroalimentação que você para. Aí você diz, eu vou fazer o bem pelo bem. Chega, mas olha André Luiz, R auxiliando, mas auxilie.
e dá para fazer. Se ele diz que erra, mas auxilia, é porque nós temos capacidade para isso. Dizer que não tem gente que veio ajudar a fazer processo, está aí. Ó. Esse cidadão, Masaharu Taniguchi, tem 500 livros. Muita gente nem sabe disso. Né? Foi o fundador da Seito Noye. Escreveu 500 livros, esse cidadão. Outro, Madre Teresa em Calcutá. Olha os exemplos. Está vendo? Sempre vem gente para dar uma alavancagem. Diz assim, ó, vem ver aqui, ó. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha com o que começar. Outro caso, esse cidadão, o que tinha ele? Não é verdade? Mais uma pessoa, isso é Paramahansa Yogananda, para a Índia. Você vê que é localizado, não é só de um país, de uma região, né? É espalhado pelo planeta. Olha outro, não está fazendo uma revolução na Igreja Católica. Se fosse outros tempos, já tinha comido alguma coisa que tinha feito um mal miserável e já tinha dado a linha há muito tempo. Porque o sujeito tá botando, né? Tá botando as coisas para fora. E não é qualquer um, tem que ter pegada para fazer. Né? Outra situação, o que tinha ela? Atendia as pessoas dentro de um galinheiro. Pegava, não era a hora da xepa, pegava o que sobrava, que os feirantes jogavam fora, para fazer a sopa para dar para os pobres dela. Dormia a vida inteira sentado numa cadeira, porque tinha problema de apneia, e o pessoal doava a cama. Tanto é que o Divaldo foi lá e disse, mas minha irmã, a senhora precisa? Eu disse, não, deixa eu dormir na cadeira, porque eles vão doando cama para mim, e eu vou arrumando cama para os meus pobres dormir. Impressionante, o que tinha? Tinha um galinheiro. Começou a atender as pessoas num galinheiro. Foi considerada santa. Santa sinônimo de gente boa. Você pode ser um santo, uma santa, uma pessoa boa. Então, são exemplos que vêm colorir a nossa vida, nos estimulando a chegarmos a Jesus. Nos estimulando a chegar, a fazermos um pouquinho daquilo que ele fez, que está na mão de cada um. E ao fazermos um pouquinho que ele fez, nós encontraremos a felicidade e, consequentemente, a paz. Falando em paz, muita paz a todos. Obrigado.